Niha, Huainin! Se você não entendeu nada, isso é olá, seja bem-vindo! Está começando aqui mais um podcast. Eu comecei ele no idioma chinês, pelo menos eu acho que é chinês, porque hoje a gente vai falar sobre a China. Como essa nação faz negócios, qual que é o comportamento daquela população, a cultura do povo e o que a gente pode aprender com a inovação desse país tão pujante. E para debater esse tema, dois especialistas voltaram de lá recentemente. Está comigo aqui Dr. Rolando Vargas, que é doutor em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Engenharia Mecânica pela mesma instituição, engenheiro mecânico pela Universidade Técnica de Bolívia e é nosso gerente de Tecnologia e Inovação do Senai. Tenho um prazer em recebê-lo, amigo Rolando. Obrigado, Bruno. Seja bem-vindo. E conosco aqui também a professora Cristiane Pimenta, engenheira com vasta experiência em liderança e sistemas de gestão, professora, é palestrante, mestranda em planejamento e desenvolvimento pela PUC, especialista em auditoria e gestão da qualidade, especialista em LGPD, especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, certificada como auditora líder numa série de normas. E tem um currículo vasto aqui, sobretudo também na área de inovação, Black Belt, mentora de startups e por aí vai. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, agradeço o convite. E a nossa professora aqui também de inteligência artificial, ela que nos dá um show toda vez que a gente vai falar dessas novas tecnologias. Prazer estar com vocês aqui hoje. Primeira pergunta é, o que vocês foram fazer do outro lado do mundo? Professor Rolando. Bruno, eu fui convidado por uma empresa que fabrica máquinas de injeção de plástico, de injeção de alumínio, e paralelamente teve a feira China Plast e um Summit, ou seja, uma conferência sobre as tendências dessa área de plástico, né, nos próximos anos. E você, professora Cristiane? Bom, eu tive a oportunidade de participar de um hackathon, onde a premiação inicialmente era uma viagem para Israel, para conhecer o ecossistema de inovação de Israel, em virtude da guerra e do cenário que estamos vivendo lá. Você não quis ir lá na guerra? Ainda bem que cancelaram, né? Felizmente, mudaram o foco e aí transferiram a viagem para a China e eu tive a oportunidade de ir com uma caravana de cooperativistas. Fomos em 25 pessoas para conhecer o ecossistema de inovação chinês. Que bacana. E como é que foi sua experiência lá? O que você achou da China? Eu achei que foi disruptivo para mim, né? A gente tem uma visão China que a mídia acaba vendendo para nós um pouco diferente de estar lá. A gente imagina que a China a gente sabe que ela é uma potência, a gente sabe de alguns desafios em relação à questão econômica e política do país, mas a gente imagina que viver lá é muito diferente de viver em um país ocidental. É diferente? Sim e não. Porque lá existe o acesso a todas as tecnologias, existe acesso ao consumo, né? Eu achei eles extremamente consumistas. Existe uma preocupação grande de todo o grupo que foi comigo em relação à alimentação, mas come-se muito bem lá, tanto as comidas tradicionais quanto os alimentos que são ocidentais, né? Lá tem redes de fast food, todas essas que a gente tem aqui. Então, eu achei a China um país incrível, onde eles conseguiram sair de uma extrema pobreza para a segunda potência mundial num curto espaço de tempo. Então, embora tenha muitas coisas que a gente não deve copiar, obviamente, mas tem muitas coisas que a China nos inspira. E qual foi o seu primeiro impacto, professor Rolando? Também a infraestrutura muito moderna, muito bem, digamos, construída, as estradas, eu vi coisa que mesmo na Europa eu não tinha visto, os novos prédios, as praças que eles têm, a infraestrutura é o que mais me impressionou. E vocês acham que esse investimento em infraestrutura é que fez também a base para o país decolar em 40 anos, como a Cristiane bem colocou? A história da China se remonta a mais de 5.000 anos antes de Cristo, né? E se nós vamos acompanhando, vemos que a China sempre teve grandiosidades e a história mesmo é muito interessante, desde a unificação da China, a desunificação também, as conquistas que eles tiveram. E China é o que é pela cultura que eles têm há muitos anos, né? Mas, de fato, os últimos
eu diria, nos anos 80 e 90, foram os que fizeram a diferença entre as políticas que eles implantaram, né? E agora, eu acho que nós temos que correr atrás. Com certeza, é uma potência mundial e a gente já ficou para trás há muito tempo. E a que você atribui esse crescimento deles, Cristiane? Bom, o que eu percebi lá é que eles criaram políticas públicas muito robustas, né? Primeiro, esse investimento em infraestrutura, onde eles saíram de cidades muito agrícolas, né? Eles eram um país extremamente agrícola, muito atrasado, devastado pela guerra e tudo mais. E esse investimento em infraestrutura potencializou esse crescimento. Também a definição de políticas públicas e de cooperação entre o poder público, o privado e a sociedade. Isso também, eu acho que isso foi muito relevante para que eles conseguissem crescer. O investimento em tecnologia, né? Lá na China você percebe que tem 5G até na zona rural. As pessoas fazem todos os pagamentos através de aplicativos. Então, e outra coisa também que eu acho que fez muita diferença é que eles estão muito preparados para mudar. Né, devido a tudo que aconteceu, né, que o professor estava comentando da história da China, tudo que eles já viveram de história, eles aceitam as mudanças muito facilmente. Então, é muito mais fácil eu testar e validar novas soluções, novas tecnologias e novas perspectivas. E isso também acabou impactando no crescimento deles. Isso é muito curioso, porque a gente tem uma imagem da China como um país muito tradicional em seus valores, em sua cultura milenar, e eles conseguem fazer essa adaptação rápida, então. Isso, eles têm, é incrível, né? Quando você está lá, você vê esses prédios que o professor Rolando mencionou, gigantescos, lindos, né, super modernos, muito próximos de estruturas milenares. E você vê a cultura também. A gente tive a oportunidade de ir a um templo e as pessoas estavam lá vestidas com aquelas roupas típicas, antigas, tirando foto do lado de carros elétricos super modernos. Então, eles conseguem fazer essa interseção entre a cultura e os valores tradicionais que eles não abrem mão, mas eles também estão aceitando mudanças e eu acho que também como o governo conseguiu tirá-los da pobreza e da fome, trazer essa melhoria na vida de todo mundo, eles confiam nessas políticas públicas. Então, tudo que é proposto, eles aceitam por confiar e por acreditar que aquilo de fato vai melhorar. Mas também eles não têm muita opção de não confiar, né? Não tem, mas a gente acha que eles fazem por obrigação, mas indo até lá a gente percebe que não, que é natural, que está tudo bem. Por exemplo, eles são extremamente vigiados, né? Eles vivem sob sistema de vigilância muito crítico. E tá tudo bem, é consensuado, é transparente. Então, para eles está tudo bem isso e eles, de fato, confiam no governo. Não é somente por imposição. Óbvio que existem grupos, né, que querem derrubar o governo e tudo mais. Acho que isso existe em todo lugar. Uhum. Mas eles fazem mesmo por acreditar que aquilo deu certo e vai continuar dando certo. E o senhor percebeu essa política pública deles muito diferente do que a gente tem aqui no país, aqui no Brasil? Certamente, Bruno. As reformas que eles fizeram, de fato, foram muito inteligentes, né? Começaram com uma reforma agrária, onde se deu os terrenos para as famílias, né? E as famílias podiam ficar com os lucros, além de dar a parte que pertence ao governo. E isso incentivou a eles a produzir mais e a crescer mais. E, da mesma forma, foi para a área da indústria, principalmente. Agora, o PIB industrial representa 40% neste momento, e se somamos a parte da construção, são mais 9%. Então, nós estamos falando que é um país industrial, quase 50% do PIB é indústria. Fantástico isso. E onde tem indústria, tem desenvolvimento. Tem desenvolvimento. A gente acompanha muito disso aqui na FIEG, no SESI e no SENAI. E a educação? Como que é o processo educacional do povo chinês? Então, é algo que tem me chamado a atenção. Há 15 anos eu fui parte de uma comissão do MEC, do Ministério da Educação, porque 15 anos atrás a China formava aproximadamente 450 mil engenheiros por ano.
E o Brasil, naquela época, formava perto de 40 mil engenheiros por ano. Só que a preocupação é que o Brasil formava em mais de 200 menções. O que é uma menção de engenharia? Engenharia elétrica, engenharia eletroeletrônica, engenharia mecatrônica, e aí nós fomos inventando sub-áreas da engenharia, né? E a China formava naquela época 450 mil engenheiros em 5 áreas da engenharia. 98% desses 450 mil engenheiros era em 5 áreas da engenharia. Eles definiram bem o foco, o norte que eles queriam. É isso, Bruno. E agora, eu fiz a pesquisa ontem para ver como é que estão esses dados e eu fiquei assustado. A China está formando, por ano, mais de 1.300.000 engenheiros. E o Brasil, lamentavelmente, nós regredimos. Nós estamos formando um pouco mais de 30 mil engenheiros por ano. Então, eu acho que isso nos leva a pensar por que a China está como está hoje. E a partir do momento que a gente fala na formação desses profissionais, nessa economia pujante, no grau de industrialização do país, a gente também sempre tem uma imagem da China de uma população cujos trabalhadores são sacrificados, não tem tantos benefícios, não tem tanta qualidade de vida. Vocês perceberam algo sobre esse assunto lá? Eu fui visitar várias indústrias. Eu visitei o Centro de Desenvolvimento da Itsumi, que é a empresa que me levou para lá, e eu fiquei totalmente admirado. Em todas essas visitas que eu fiz, todos os dias, eu via trabalhadores bem tratados, espaços comunitários para eles fazerem as refeições, lazer, coisa que não temos aqui no Brasil. Mesmo? Né? Colocam música ambiental, colocam brinquedos para eles e cumprem rigorosamente os horários, porque nós sabemos que 15, 20 anos atrás era dito como um trabalho escravo que eles tinham que cumprir muitas horas, né? Só que isso mudou drasticamente e eu não vi uma indústria que tivesse aquela história de 15 anos atrás. E como foi sua percepção, Cris? Eu já tive uma experiência um pouquinho diferente da do professor. Eu tive a oportunidade de visitar um picking, né? Tipo a que a gente compra aqui, Shein, Shopee, né? Amazon, naqueles grandes armazéns para separar os produtos e enviar para os clientes. E as pessoas estavam de bermuda, de chinelo, no mesmo ambiente que empilhadeiras estavam passando. Isso foi o que mais me chocou e que me trouxe a impressão mais negativa de tudo que eu vi na China, né? Óbvio que eu visitei cidades metrópoles, cidades muito grandes. Eu não cheguei a visitar cidades pequenininhas, então eu não consigo fazer esse paralelo. Mas o que mais me chocou em relação à China foi ver esse atraso em relação a questões de segurança do trabalho mesmo. Porque aquele ambiente, né, deveriam estar de bota com biqueira e ter todos os critérios de segurança, e a gente não viu isso lá. E estava frio também, era um ambiente muito frio e não era confortável. Porque a gente tem a imagem aqui também de que comprar brusinha na Shein é mais barato porque lá as pessoas trabalham 15 horas por dia, não tem o rigor da legislação, inclusive de segurança do trabalho, como você coloca, não tem tantos impostos, a produção fica mais barata mesmo. Sim. Vocês acham que isso tem sentido? Isso é uma motivação deles serem mais produtivos ou o segredo lá é outro? Tem muito a ver, né? Eu transito nessa área de ferramentarias também. As ferramentarias se diz que é a mãe da indústria, né? Porque em tudo que nós vemos é plástico, é aço, e tudo isso foi ou injetado, conformado por uma ferramenta, um molde, uma matriz, né? E as ferramentarias da China, 15 anos atrás, não eram de boa qualidade. Nós víamos, né, os brinquedos que chegavam da China que não eram de boa qualidade, só que isso evoluiu muito. Então, não dá para dizer que todas as indústrias agora da China estão, digamos, muito bem. A China é um país continental muito grande, né? Então, sabemos que tem moldes de inferior qualidade que são muito baratos, mas também tem moldes assim eu vi moldes para o carro do Elon Musk, que contrataram a maior injetora do mundo. Eu vi em uma injeção só sai pronta a estrutura
de um carro do Elon Musk. É impressionante. Fantástico. Então tem níveis assim muito díspares e acredito também que essa parte de segurança do trabalho não é tudo igual, né? Então existem diferenças e por isso temos preços de tudo que é tipo também que vem da China. Tem sempre um certo preconceito, mas se tem uma taxação na brusinha da Shine, todo mundo dá o grito, que todo mundo quer. Todo mundo fica impactado. Todo mundo quer um importado barato. E você acha que essa condição de trabalho influencia na performance da China? Eu acredito que não só a condição de trabalho, mas o tamanho da força de trabalho que eles têm hoje. Embora eles já estejam começando a viver desafios em relação ao envelhecimento da população, né? Eles viveram muitos anos uma política de filho único, onde, né, a gente já sabe, aí vira até lenda, né, de se tiver outro filho, o governo vai matar, não sei o quê, a gente não sabe se isso acontece de verdade, mas hoje essa política não é válida mais. Entretanto, culturalmente, eles já se acostumaram, e acho que são tendências, né, que estão aí no mundo inteiro, de reduzir o número de filhos por família, e essa força de trabalho está diminuindo. Então, eu imagino isso acredito que é um dos grandes problemas que eles estão vindo a enfrentar, tanto que grandes empresas também estão levando produção para outros países, como Taiwan, e outros Singapura, e outros países ali perto. Há uma tendência no mundo todo, baseado até nas próximas gerações, na geração Z, geração Alpha, de incursionar por mais qualidade de vida, satisfação no trabalho. Sim. Correlacionar a felicidade do trabalho com a produtividade. Tanto que muitas empresas já adotam semana de 4 dias, já adotam o CEO, o Chief Happiness Officer, né, o CEO da felicidade dentro das empresas, focado nisso, no bem-estar, em um trabalho mais digno, com mais qualidade. E isso é perceptível na China ou eles estão na contramão total dessa tendência? Bom, eu não cheguei a ver nada nesse formato. Eles ainda trabalham das 9 da manhã às 9h30 da noite, né? Essa jornada de 12 horas e pouco. Aí, Juliane, você reclamando que trabalha muito. Vamos estender a sua jornada, tá bom? Isso eu acho que é algo que a gente não precisa copiar da China, tá, gente? Por favor, Ministério do Trabalho, vamos nos ajudar. Eu acho que isso não é algo que a gente precisa copiar da China. Eu não vi nenhuma tendência em relação a isso. Mas o que eu vejo que para eles mudou em relação a benefícios é o acesso às tecnologias, o acesso às coisas que eles não tinham. Por exemplo, muitos restaurantes, lojas, né? Eles compram muito, eles gastam muito, né? Embora seja um país socialista, eles gastam muito, eles consomem muito. Então, eu acho que isso impacta na felicidade do trabalhador a partir do momento que ele tem uma remuneração, que não é excelente a remuneração deles, mas já está mais compatibilizada a ter acesso a esse tipo de produto, a esse tipo de experiência, porque enxergar lá, dentro das empresas que eu visitei e das coisas que eu vi, nada relacionado a diminuir jornada de trabalho, nem minimizar o número de dias de trabalho, não. Lá eles trabalham muito mesmo, e para eles é natural. Acho que eles nem esperam isso. Mas não tem outra referência. Não é a perspectiva deles. Para eles está tudo bem assim. E aqui a gente vem enfrentando essa mudança ao longo dos tempos, né? Até bem pouco tempo atrás, a gente também tinha uma jornada de trabalho de 12 horas, de 10 horas, para chegar a essa de 8 horas diárias. O senhor acha, professor Rolando, que lá eles têm essa perspectiva de mudar essa visão sobre o trabalho e o trabalhador? Eu acho que sim, Bruno, porque eu fui naquele centro de tecnologia, porque eles estão investindo muito em tecnologia, né? O parte do PIB, se não me engano, mais do que 2,5% agora é destinado à pesquisa. E, por exemplo, essa empresa que me convidou, nós fomos no centro de desenvolvimento, de pesquisa deles, e eu vi coisas fantásticas que nem tinha visto na Europa. E me levaram numa nova fábrica que vai ser inaugurada final de ano, onde eles estavam setando toda a indústria, né? E é uma fábrica que não vai ter nenhuma pessoa trabalhando, só a gestão, né, das partes. Só tem alguém para olhar o DRE no final do mês, é isso? Cuidar do cachorro, como dizem, né? Mas eu fiquei impressionado como eles estavam começando a milimetricamente acertar todas essas partes
transportadoras, tudo automatizado. E uma máquina de injeção de plástico é bastante complexa, deve ter mais de 400 componentes, né? E componentes de precisão. E eu vi eles fabricando automaticamente nessa fábrica, em 15 minutos saía uma. Eu vi o almoxerifado, tinha 70 no almoxerifado que tinha fabricado naquele dia. Então, e tinha no segundo andar também para colocar, né, o estoque. E eu perguntei, qual é o giro de estoque? Eles me disseram, isso é um dia. Né? E eles estão automatizando muito e por isso que o nível de profissionalismo, o nível de pessoas que estão trabalhando lá vai mudar, sim. Né? Já mudou. E a estratégia que essa Itsume fez foi contratar o engenheiro-chefe da melhor empresa alemã nessa área. Né? Eles estão em 5º lugar no mundo, eles são bem claros com números. Eu fiquei num evento que eles fizeram de diretoria, e eles, esse ano, vão passar a ser os terceiros do mundo e daqui a 3 anos querem ser os primeiros do mundo. E mostram claramente as ações que eles estão fazendo, mas principalmente o acesso à tecnologia, muita tecnologia alemã. E na feira do plástico eu vi isso se repetir várias vezes. Empresas chinesas contratando especialistas da Alemanha para incorporar todo esse conhecimento. E como você vê os próximos 10 anos da indústria de plástico lá na China? O plástico nessa feira e no Summit principalmente, né, que o Summit é um congresso de altíssimo nível, estavam as maiores empresas do mundo nessa área. O plástico está avançando muito, Bruno. Nós vamos ter cada vez mais componentes de plástico, polímeros, na verdade, são compósitos, né? E eles estão trabalhando no topo da pirâmide desses compósitos, onde plásticos que têm maior resistência ao calor que um aço, que um alumínio. E eles vão conseguir também maior resistência à tração e compressão. É impressionante. Então, o problema eu vejo que é reciclagem de todos esses materiais, né, que são componentes que não são fáceis de reciclar. Por outro lado, eu vi a tecnologia já como está avançando para reciclar, só que nós temos um problema maior que temos que trabalhar, que é cultural, saber separar para poder reciclar corretamente esses materiais. Mas, sem dúvida, o que nós vamos ter nos próximos anos são componentes, artefatos com muito mais plástico polímero. Eu acho isso muito interessante, porque a gente percebe também aqui no mundo ocidental uma discriminação com o plástico. O plástico agora virou o vilão do meio ambiente, virou o vilão da saúde. As políticas de ESG já também abominam um pouco do uso, né, não comedido do plástico ou sem uma reciclagem, uma destinação correta. E lá eles estão investindo nisso. Muito. Uhum. É uma diferença muito grande. Tu viste algo assim, Cristiano? Eu não cheguei a entrar nessa seara, né? Eu acabei visitando mais empresas de tecnologia, empresas de inovação, startups e tudo mais. Não cheguei a ir tanto a indústrias. Mas se eles estão fazendo isso, isso vai refletir aqui na nossa realidade também. Não tem jeito, né? A partir do momento que essa tecnologia que for mais barata, mais eficaz, a gente vai acabar aderindo. Eu acho que usar o plástico num processo industrial para substituir peças de equipamentos talvez seja menos prejudicial do que o que a gente usa no dia a dia como pessoa física, justamente por isso que o professor trouxe, né? De separação dos materiais, de culturalmente educar as pessoas para fazer isso. Esses dias eu vi uma pessoa, né, na coleta seletiva separando certinho, né, colocando vidro na caixinha do vidro, plástico no plástico, orgânico no orgânico. Passou alguns minutos, o pessoal da limpeza foi lá, pegou tudo e colocou dentro do mesmo saco. Essa é a cultura nossa aqui. Falou de inovação, falamos também de tecnologia, e você foi lá para conhecer startups, ver esse ecossistema. Como é que é o ecossistema de inovação das startups da China? Eu vi lá algumas coisas que aqui no Brasil a gente já está tentando fazer também, que é o governo investir, trazer incentivos para que essas empresas se desenvolvam, né? A gente vê aí vários editais aqui no Brasil para isso, mas a gente está começando lá, eles já têm isso muito mais culturalmente enraizado e o recurso, de fato, é menos burocrático, porque aqui também existe
uma certa burocracia, e também a questão da cooperação do poder público, do poder privado com essas novas instituições. O próprio governo, ele acaba cedendo centros tecnológicos, eles têm uma política lá muito forte para atrair talentos, né? Porque por que a China ainda não consegue bater os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos ainda consegue formar muito mais pessoas, ele consegue trazer as pessoas intelectualmente mais preparadas do mundo com muito mais propriedade do que a China, e eles estão correndo atrás de fazer isso. E eles usam esse ecossistema de inovação, esses centros tecnológicos, para atrair essas pessoas e desenvolver cada vez mais a tecnologia. E é a grande saída, né, professor Rolando? O senhor que também está à frente de uma área de tecnologia bastante robusta aqui no Senai, essa parceria política público-privado é uma grande saída para a gente ter inovações e políticas mais disruptivas sobre os negócios. Certamente. A China fez algo muito interessante, né? Eles fortaleceram muito as indústrias que eram estatais, colocaram muita tecnologia, e depois de um prazo eles começaram a ver quais que davam mais retorno e ficaram com elas. E aquelas que não davam retorno privatizaram, né? Então a tecnologia é uma coisa, a inovação é outra Sim. coisa, né? Então a inovação, eu acho que é a palavra de ordem, e na China eles estão fazendo esse papel muito bem feito, né? Estão desenvolvendo produtos. Eu vi os drones, os automóveis que nós vamos ter aéreos, né? Os projetos já nascem aí com uma concepção muito de eletrônica e também plástico, muito plástico, inclusive as baterias e tudo. Então, essa pesquisa, eles estão trabalhando com muita seriedade, e quando eu falava com aquele engenheiro alemão da Engel, eu perguntava para ele, sim, mas você faz colaboração para trazer toda essa tecnologia para a Izumi com os institutos Fraunhofer da Alemanha, com as universidades da Alemanha? Ele disse, não, aqui tem engenheiros que são muito bons. Aqui o nível de pesquisa e a base que tem a China é muito bom. Eu tenho as minhas equipes aqui, chinesas. Então, isso dá para perceber que não existe outra saída. Nós temos que ver formação estratégica, né? Principalmente formar mais engenheiros, e o governo tem que ajudar nesse sentido, tem que estrategicamente ver que áreas que nós precisamos crescer. E aqui no Brasil nós temos muitas coisas boas, né? Por exemplo, nós podemos alimentar o mundo, e nós podemos trabalhar com a eficiência energética, geração de energia, que não tem outro país. Sim. Então, são áreas estratégicas que o Brasil tem e que nós estamos ficando para trás. E aqui não é a China, mas a empresa que também quiser desenvolver inovação pode ter apoio aqui, inclusive com os institutos de tecnologia do Senai. Como é que funcionam os institutos? Perfeito, Bruno. Obrigado aí. Nós temos 2 institutos aqui do Senai que estão crescendo muito, mas o que nós fazemos? Vemos a necessidade da indústria, porque o Senai foi, por lei, né, criado para atender a indústria. Vemos a necessidade da indústria e vamos buscar recurso, né, com editais, com órgãos de fomento, para ajudar a indústria nessa área de inovação. E não podemos reclamar nesse momento que não existe dinheiro aqui no Brasil para a indústria. Nós temos nesse momento editais com muito dinheiro aberto pela FINEP. Nós temos editais que o Senai próprio tem uma plataforma. A semana passada lançamos mais de 350 milhões para esse ano para inovação. E temos um edital da FAPEG aberto, que é o Tecnova, que também ajuda muito. São projetos acima de 400, 600 mil reais para essa. E a contrapartida da FAPEG é bem baixa, né? Começa em 2,5% de contrapartida de todo o valor, no máximo 10%. E aqui no Senai e no Sebrae nós temos também um edital de inovação que vai girar um segundo ciclo a partir do mês que vem, onde as empresas podem também conseguir esse dinheiro. Mas nos institutos nós temos nos preocupado como é que nós conseguimos acesso a esses editais.
normalmente a indústria não tem o know-how para a escrita desses projetos, não tem o know-how para implementar esses projetos, então é isso que nós fazemos nos institutos. Nós ajudamos a escrever o projeto, nós ajudamos a implementar e nós fazemos a gestão do projeto. Às vezes a empresa nem sabe que tem esse recurso. Nem quando sabe, não sabe como captar. Às vezes o recurso fica perdido, né? Porque o edital vence e não conseguiu aproveitar aquele recurso, sendo que tem todo o apoio para fazer isso. Exatamente. Mas temos avançado muito, Bruno. Eu fico muito feliz porque a quantidade de projetos cada vez mais robustos, a indústria está começando a perceber. Nós temos projetos desde, digamos, 100 mil reais até 55 milhões de reais nesse momento para essas indústrias aqui da região. Então, estamos avançando. Então, se você quer fazer um negócio da China, não precisa ir para o outro lado do mundo, pegar um voo longo, comer gafanhoto. Aqui mesmo, no Brasil, você consegue o apoio do Senai para fazer a sua empresa prosperar, buscar esse recurso que o professor Rolando falou e inovar e trazer essas melhorias significativas para o seu negócio. Então, procura o Senai mais próximo de você, que terá uma equipe de primeira pronta para te atender. Minha dúvida ainda, o que a gente pode esperar como desafio aqui para a gente, no Brasil, né, com a economia chinesa? O que vocês acham que vem pela frente? Bom, eles têm um planejamento muito efetivo, né, de ser a potência mundial, de ultrapassar os Estados Unidos, e por tudo que a gente viu e vê que eles estão fazendo, eu não duvido que eles possam conseguir. Entretanto, existem alguns problemas político-econômicos que estão atrapalhando, né? Esses conflitos políticos, essa dificuldade de relacionamento da China com alguns países ocidentais acaba impactando ali nos negócios chineses, em importações, em exportações. Eles também estão vendo uma pequena desaceleração da economia, em virtude principalmente do mercado imobiliário chinês, que está muito endividado, né? E isso é um impacto lá para o desenvolvimento da economia. Agora, olhando para o nível de Brasil, a gente tem que estreitar a relação com a China. Eu espero que o Brasil continue neutro nessas relações para que a gente consiga se dar bem com todo mundo, porque a China saiu, né, do Made in China, né, em 40 anos, que era aquele tênis Nike, Adidas, aquelas cópias descabidas e muito mal feitas. Eles passaram, né, a copiar o que o mundo faz, que isso a China fez muito bem. Ela saiu de lá e veio no Brasil e pegou o que o Brasil tinha de melhor, por exemplo, usinas hidrelétricas, né, eles vieram aqui, copiaram o nosso modelo, eles foram em outros países e copiaram tecnologias e perspectivas e processos, mas hoje o mundo já está olhando para a China como referência e eu imagino que eles vão continuar sendo referência. E o mercado digital, né, que a gente vê a expansão, né, dos produtos da China e a gente percebe também um reflexo de retração na nossa indústria de calçados, indústria têxtil, que sempre fomos fortes, ela está cada vez perdendo espaço, né, pela produção chinesa. Vocês veem isso como um risco nesse segmento e em outros segmentos? Certamente é um risco grande, né, Bruno? Mas aí temos que ver o que de bom tem o Brasil. O Brasil é um dos países que, em termos de mineração, minerais, né, minerais raros, nós temos muita coisa boa. E como eu falei antes, alimentos também, a área agro aqui no Brasil de fato está fazendo a diferença, mas nós não podemos mandar para a China só a semente, né, seja soja ou frango, nós temos que industrializar. E eu acho que essa é a onda que vai nos fazer a diferença, vai nos ajudar a poder escalar e poder nos colocar um pouco de perto da China, né? Senão estamos perdidos. Não podemos ficar perdidos. E a inovação aqui no Brasil também está se desenvolvendo e você faz um trabalho também bem bacana nessa área de inovação com as startups. Uhum. Como que é esse trabalho seu e quem precisar desse trabalho, como faz para te encontrar? Bom, hoje eu sou Black Belt, mentora de startups pela Sen Open. É um trabalho voluntário. Ali a gente passa por um processo onde nós mentoramos 100 startups
e vamos afunilando, né? A gente faz uma mentoria muito menos aproximada, até que depois 10 startups de uma forma mais próxima, a gente escolhe uma startup para mentorar e ajudar a redesenhar o modelo de negócio e reestruturar todo aquele negócio, e então a gente consegue essa certificação Black Belt. Mas eu estou aí, participo de outros eventos também, como voluntária, mentorando, apoiando startups. Eu sinto muito orgulho desse trabalho, né? Eu mentorei uma startup que é voltada para a saúde mental, onde eles fornecem serviço de psicologia por taxa social, tentando que esse serviço ele consiga chegar a mais pessoas. Que legal. E eles conseguiram se desenvolver muito. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Também tenho outras startups mentorandas e estou sempre participando de comunidades, de eventos, tentando aprender, né, esse mundo que está mudando freneticamente, e é muito bom participar dessas comunidades. Eu convido a todos também que participem, porque a gente aprende muito e troca muito, faz muito network bacana. Que bacana. Para a gente finalizar, eu quero curiosidades agora. Vamos sair da esfera dos negócios. Me conta uma experiência que você teve lá, professor Rolando, que te marcou, que foi muito inusitada. Duas. Manda. Uma, a comida, de fato, eu comi, eu tinha um pouco de medo para ver o que eu ia encontrar na comida, mas foi muito agradável, muito bem preparado. Lugar que eu fui, inclusive em tipo lanchonetes, peixe fresco. E depois, quando eu andei pelas estradas, eu vi que eles têm tipo açudes, não? Em grandes quantidades, e eu perguntei, isso é por quê, né? Porque parecia incomum ao longo da estrada tantos açudes, e nós precisamos comer. Então é tudo fresco e isso me impressionou. E outra tecnologia, né? Eu fui no banheiro, por exemplo, do Summit, e parecia tudo com mármore, tudo limpo. Assim, você saía, já tinha uma pessoa limpando. Você ia, digamos, eu vi um vaso que tinha, acho que uns 30 ou 50 botões que eu não sabia para que servia. E o medo de apertar e acontecer alguma coisa que você não gostaria. Essas duas curiosidades que me chamaram a atenção. Você falou isso, eu lembrei, professor Rolando, estava vendo uma matéria dessa semana. A China inventou um mictório em que ele afere 6 indicadores de saúde durante o xixi. Olha. Então já dá uma série de indicadores por apenas $3. Então você, a cada vez que vai urinar, você já sai com algum feedback sobre o seu estado de saúde, baseado na sua urina. Fantástico. O exame em tempo real, fantástico, fantástico. E você, Cristiane? Bom, a gente passou muitos perrengues lá, né? Nós tínhamos uma equipe de pessoas, tinha um brasileiro que morava lá há muitos anos e estava nos acompanhando nos compromissos oficiais, e a gente tinha também uma intérprete que traduzia, né? Porque, obviamente, entender o que eles falam é bem difícil. Mas, quando a gente chega lá, a gente se sente completamente analfabeto, né? Quando você vai para qualquer outro país ocidental, não é tão desconfortável, porque a música é semelhante, os ambientes são semelhantes, os alimentos, embora a comida lá seja boa, mas é tudo muito diferente. E lá, o tempo inteiro, você está fora da zona de conforto, porque as pessoas tá na cara que você não é de lá, né? Literalmente está na cara que você não é de lá. As pessoas são muito diferentes, os costumes são diferentes, você não consegue entender absolutamente nada do que está escrito. Não dá para mandar um portunhol. Não, nem o que está escrito, nem o que eles falam. E assim, o inglês deles é muito ruim. O inglês deles é terrível. Então, graças a Deus que existe isso daqui, e aplicativos de tradução. Por exemplo, a gente foi para Disney, né? Em um dos dias a gente foi para Disney para voltar de metrô. Como que compra? Como que você compra, né? Tinha os totens lá para comprar a passagem, mas como que você compra a passagem? Daí, digitamos, levamos lá para o senhorzinho, mostrei onde eu queria ir, ele foi lá e digitou para a gente comprar. Mas eles foram muito solícitos, então a gente passou perrengue, mas sobrevivemos. E a situação mais inusitada que eu vivi, um amigo nosso que estava conosco, que é de Rio Verde das Abóboras, sentamos num restaurante e lá tinha um suco de abóbora. E ele, suco de abóbora, né? Porque a gente traduziu, obviamente, né? Traduzimos. Ele, suco de abóbora. Eu nunca tomei suco de abóbora. E quando veio, era tipo um caldo de abóbora, meio quente, meio doce. Muito estranho. Não era um suco que ele estava imaginando. Foi bem engraçado. E uma outra coisa, uma terceira coisa. Tudo que você vai comprar lá começa com 50 e termina com
são dois, e se você não pechinchar, eles se sentem ofendidos. Então, tudo que você vai comprar, você tem que pechinchar. E como é que pechincha em chinês, em mandarim? Na calculadora, ele colocava 50 na calculadora, eu ia lá e colocava 30. Aí ele colocava 40, eu ia lá e colocava 25. Era assim a negociação, digitando na calculadora. Mas conversando a gente se entende, né? Existe esse ditado, mas tem muitas maneiras de conversar. Correto. E no final das contas, todo mundo se entendeu e foi muito positivo. Que coisa boa. Obrigado aí por compartilhar essas experiências conosco. Agradecer aqui a presença do professor Rolando. Obrigado, Bruno. As portas estão abertas. Volte para a gente falar mais de tecnologia, claro. de inovação. Muito obrigado, professora Cristiane. Também portas abertas. Quero depois que você volte para a gente falar de inteligência artificial. Eu sei que você faz um trabalho magnífico sobre isso. Agradecer também aí a nossa equipe, Juliane Caldeira, meu xará Bruno, também nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, Sandra Persim. E agradecer você que nos acompanha toda quarta. E vamos fazer negócio da China. Te vejo no futuro. Muito obrigado. Se você gostou dessas dicas, já deixa seu like aqui no vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nada.